Olá, pausantes! Aqui quem tá falando é a Gabi, a metade da pausa que mora em Berlim, e o vídeo de hoje é para falar sobre morar fora e por onde começar essa mudança. Para isso, eu vou trazer 5 tópicos. O primeiro são alguns dados nacionais e internacionais do turismo de 2019. O segundo tópico é por que os brasileiros viajam. O terceiro tópico é morando fora. O quarto é as maiores dificuldades encontradas ao mudar de país. E o quinto, que eu acho que é o mais queridinho de todo mundo, são as dicas de ouro para quem está querendo fazer essa mudança, nem que seja agora, ou para um futuro distante, ou para quem já está nessa transição. Então, vem comigo! Então, talvez você não me conheça. Se você não me conhece, eu sou a Gabriela, mais conhecida como Gabi. Fundei a Pausa para Viver junto com a Amanda e a gente trabalha com mentorias de viagens para levar pessoas tanto para experiências de turismo quanto para experiências de transformação de vida. Eu moro em Berlim há 4 anos e decidi vir para cá porque eu queria viver algo novo, assim como muitas pessoas também querem, e quis me desafiar. E venho me desafiando constantemente desde sempre, mas aqui se intensificou muito desde que eu vim morar em Berlim. Mas o vídeo de hoje não é para contar a minha história, é para trazer alguns dados interessantes e para a gente construir juntos esse raciocínio do que a gente precisa para começar a morar fora e o que é importante a gente se ligar para fazer isso acontecer de um jeito um pouquinho mais fácil. Mas primeiro, se você não é inscrito no nosso canal, já para aqui, te inscreve, dá um subscribe, dá um likezinho ou um não likezinho para a gente ter um feedback. O importante é a gente ter essa comunicação. E manda esse vídeo para quem tu achar que vai gostar de saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá para o primeiro tópico? Então, o primeiro tópico é sobre os dados internacionais e nacionais de turismo em 2019. Eu vou trazer os dados de um estudo da Abrastoa. Eles sempre fazem todo ano essa avaliação do mercado de turismo e o que eles mostraram no de 2019, na verdade o estudo é de 2020, mas referindo a 2019, é que tem um crescimento muito grande assim, de brasileiros que querem viajar, que querem conhecer algo novo. Até 2018, esses números do turismo eles vieram crescendo muito, mas 2019 deu uma quedinha e 2020 é uma queda livre, sem fim. O turismo está devastado, mas com esperanças de que vá voltar ao normal ou talvez com mais força ainda. Mas enfim, esse estudo ele mostrou que os destinos mais procurados nacionalmente foram assim, as regiões o Nordeste, o Sudeste e o Sul, e os destinos internacionais foram a América do Sul, a Europa e a América do Norte. Dentro disso, foram mais de 9 milhões de embarques domésticos e 1,7 milhões de embarques internacionais, e a duração média de viagem foi de 6,5 dias. O que isso mostra? Isso mostra que o brasileiro anda sedento por novas experiências, novos locais, novas culturas, por realmente sair de casa, sair, do conhecido e desbravar novas possibilidades. E aí a gente entra no nosso segundo tópico, que é para falar por que os brasileiros viajam. E tem um outro estudo da Panrotas que liberou algumas informações interessantes. Eles entrevistaram várias pessoas do aeroporto de São Paulo, internacional, para perguntar por que elas viajam e ter uma ideia melhor desse perfil de viajante. E 86% dessas pessoas entrevistadas falaram que viajam porque sempre que elas fazem isso, elas têm experiências novas, ou seja, elas buscam viver algo novo. 76% falou que viaja porque sempre que eles viajam, eles aprendem alguma coisa nova, eles têm uma nova informação, um novo aprendizado. E 79% disse que, porque era tudo misturado os porcentos, disse que eles acham que é um investimento muito válido, sempre. O que a gente tira daí? Assim como a gente já diz aqui na pausa, que a gente traz essa possibilidade de viajar, de conhecer o mundo e ao mesmo tempo conhecer a si mesmo, as viagens elas são uma forma para que a gente possa se colocar no mundo e se conhecer. Quando a gente conhece um novo lugar, quando a gente vive uma experiência nova, a gente também se conhece de uma forma diferente. E esse processo todo, ele é lindo. E é com isso que a gente trabalha aqui na pausa, São as mentorias de viagem que acontecem na forma focada no autoconhecimento, ou no planejamento de uma viagem, ou na mudança de país. E pensando nisso, a gente vai para o terceiro tópico, que é para entender por que os brasileiros mudam de país, ou quem são esses brasileiros. E aí foi interessante porque eu fui pesquisar online e não tem muitos dados, e os dados eles são um tanto antigos. Uma das desculpas ou uma das razões
é que falaram que é muito difícil realmente estimar quem são os brasileiros que estão morando fora, até porque tem um constante ir e vir. Então, assim, de acordo com o censo 2010, existem 500 mil brasileiros morando no exterior. Mas, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, existem cerca de 2,5 milhões, ou seja, o desvio padrão está absurdamente gigante. O que nos interessa aqui é entender os motivos dessa mudança, e eles são diversos. Tem gente que vai para aprender alguma língua específica. Tem pessoas que vão fazer intercâmbio de voluntarismo e voluntariado. Tem pessoas que vão fazer intercâmbio de estudos, vão passar 1 ano, 2 estudando para um mestrado ou numa graduação sanduíche ou doutorado sanduíche. E tem gente que realmente vai atrás de novas oportunidades de emprego. Tem pessoas que vão para o emprego e tem pessoas que vão por amor. Então, assim, o menu ele é gigantesco. Mas, independente dessa mudança, tem algumas dificuldades que elas são comuns nos relatos de brasileiros que já se mudaram ou que estão fazendo essa mudança. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, porque é muito importante entender o que tá para acontecer, o que pode acontecer nesse caminho se você já está trilhando ele ou está almejando começar a trilhar ele. Então, bora para o nosso quarto tópico, que é as dificuldades mais comuns relatadas por brasileiros, e com muitas delas eu me identifico também. Bom, se você está indo para um país que fale outro idioma, uma das grandes dificuldades vai ser aprender este idioma e dominar ele completamente, porque tem vários níveis, né? Tem o nível que a gente domina, que é, eu consigo falar com uma pessoa, eu consigo falar com 2 pessoas, eu já consigo falar num grupo e consigo entender as pessoas conversando entre si nesse grupo. Eu já consigo resolver burocracias e, o mais difícil, já consigo trabalhar nesse ambiente escrevendo, porque eu acho que não só o falar, mas a escrita, né? Tem várias etapas nesse processo de aprender o idioma, todas elas são difíceis e tem uma evolução constante. Então essa é uma das maiores dificuldades relatadas pelos brasileiros e é que faz muitos, assim, meio que desistirem um pouquinho também, porque se você não consegue se comunicar direito, aí às vezes bate uma maior insegurança, não se sente apropriado para disputar alguma vaga de emprego, enfim. Tem algumas consequências meio chatas, por isso ela é uma das dificuldades que mais aparece e é uma das dificuldades que eu recomendo que vocês enfrentem o quanto antes. A segunda maior dificuldade é conhecer pessoas novas e fazer amigos novos. Muitas pessoas migram quando eles já estão na fase adulta, né? Então vamos colocar dos 22 em diante. Significa que tu chega num país, as pessoas que estão vivendo lá já têm a vida delas funcionando, e é um pouco difícil se colocar nesse novo ambiente social. A gente tem que se apresentar de uma nova forma, a gente tem que conhecer outras pessoas e começar a entender como é que a vida social do lugar funciona. Se as pessoas são abertas ou não, se você está numa cidade maior ou menor, né, que vai facilitar ou dificultar essa relação social. Então essa é uma das dificuldades, né, que aparece muito frequentemente. E uma das dicas, inclusive, a gente lançou um podcast sobre morar fora, então quem quiser vai estar na descrição do vídeo. Tem um dos episódios que é sobre a Débora, que foi para a Coreia do Sul, e a gente fala muito sobre isso. E aí, como é que foi fazer amigos, né? E ela conseguiu fazer amigos locais. E ela dá como dica assim, só tem uma resposta. A gente tem que ser muito cara dura. A gente tem que deixar a vergonha em casa e simplesmente perguntar para qualquer estranho: oi, quer tomar um café? Quer ser meu amigo? Enfim, claro que não de um jeito muito bizarro, né? Que não assuste ninguém, mas a gente tem que sair da zona do conforto e se oferecer para conhecer alguém. A terceira dificuldade, que foi mais apontada por todas as pessoas que a gente conversou, foi adaptar-se ao clima do local. Eu entrevistei várias pessoas que vieram morar na Europa. Então tem a questão do frio, tem a questão de um clima talvez mais seco, de neve, de chuva, enfim. Tem que se adaptar. Então tem a ausência do sol, né? A ausência do calor, e teve essa questão de sim, é difícil, os primeiros invernos foram muito complicados, mas depois a gente vai se acostumando, vai aprendendo a comprar as roupas certas, a saber direitinho o que tem que fazer, a tomar as vitaminas que vão acabar faltando, como a vitamina D. Então essa foi uma das dificuldades apontadas, no caso a terceira no nosso ranking de entrevistados. Uma outra dificuldade, que é aquela dificuldade doída, que é a saudade. A saudade da família, a saudade dos amigos, a saudade daquele lugar conhecido. Isso acontece, acho que para quem está ouvindo esse vídeo agora, não pense que não vai sentir saudade, vai sentir saudade sim, e faz parte do processo. O que tem que acontecer é saber como lidar com isso
e entender quando que você vai precisar voltar para o seu país e para a sua cidade para poder recarregar as energias, né? No meu caso era de 1 em 1 ano e eu tô conseguindo estender um pouquinho mais e para mim tá ficando tranquilo. Conheço gente que vai uma vez a cada 5 anos e vai com desgosto ainda, então vai depender muito de cada um, mas a saudade acontece. Acontece na questão da comida, na questão dos sons, dos cheiros das pessoas e de algumas memórias, né? Faz parte da vida. A quinta maior dificuldade é conseguir um emprego na sua área de formação. Então, muitas pessoas que já são formadas e que migram para algum outro país, elas relatam isso, que é muito difícil começar, principalmente começar de onde tu saiu, né? Então, se você já tinha um cargo de gerente e vai trocar de país, a chance de ser mais difícil conseguir esse cargo de gerência é gigante. E também para pessoas da área da saúde, do direito, enfim, é bem complicado conseguir uma vaga dentro da sua área de formação e muitas vezes tem que passar por um processo extremamente burocrático de reconhecimento de diploma, validação e várias provas. Então essa é uma dificuldade real, sim, que quem está pensando em trabalhar na sua área e vem dessas áreas das humanas, digamos assim, e da saúde, pesquisa bem para ver como é que vai validar o seu diploma e a sua situação nesse país de destino, porque muita documentação pode ser resolvida já no Brasil e já pode acelerar esse processo dependendo de onde você for ir. Então fica aí já uma dificuldade com uma dica encaixada no processo. Já que estamos falando de burocracia, a sexta maior dificuldade apontada foi e é a burocracia, que é poder legalizar a documentação, é transferir título, é regulamentar a situação no Brasil, as informações são diversas, as pessoas ficam meio confusas e é um saco. E aí tem que traduzir para a língua do país que tu tá, tem que ter um tradutor juramentado, tem que autenticar cópia em cartório. É uma encheção de saco, mas é essencial, demora e faz parte, mas é uma dificuldade que custa dinheiro, custa tempo e dá uma dor de cabeça. Bem-vindo! A sétima dificuldade, que para mim eu colocaria como quase a primeira dificuldade, é a questão da moradia. Para morar num país, pelo menos na minha experiência de várias pessoas que eu conheço, tu precisa de vários documentos, né? Precisa dizer como é que tá a tua questão bancária, mostrar contra-cheque, mostrar de alguma forma que você vai pagar pelo seu aluguel e que você é uma pessoa confiável. Para que isso tudo aconteça, já precisa existir um tempo de vivência nesse país. E para a pessoa que está chegando lá de primeira mão, não existe isso, né? Não tem esses documentos. Então tem que achar um jeito mais informal de começar, o Airbnb ajuda muito, e começar esse processo de procurar um apartamento e um novo lar aos poucos. E aí depois entra toda a questão de mobiliar, de gastar dinheiro com isso, de pagar a caução, que é aquele depósito caso tenha algum dano na propriedade quando você sair do apartamento ou da casa, que fica ali como depósito de segurança. Enfim, é um investimento bem grande, exige muita papelada, muita paciência, e aqui em Berlim é bem complicado de achar moradia. Alguns outros lugares são mais fáceis, mas todo mundo passa por esse perrenguinho, porque demora um pouco até que você consiga achar um lugar que você diga: ah, essa aqui é a minha casa, agora eu me sinto no meu lar. Faz parte do processo, a gente tem que comemorar as conquistas, mas a gente está falando de dificuldades e essa é uma delas. E vamos para a última dificuldade agora, que é a questão da solidão, que é ter que enfrentar vários desafios de sozinho ou sozinha, que é às vezes ficar meio perdido quem eu sou, quais são os meus propósitos de vida, por que eu tô aqui e ficar meio perdido nisso. E realmente, na questão social, se você não vier acompanhado, tem essa questão de ficar mais sozinho consigo mesmo e poder enfrentar isso, né? O silêncio consigo mesmo é uma das partes também mais complicadinhas. Mas vamos para a parte boa, que é a parte final do nosso vídeo, que são as dicas de ouro para dar um up depois que a gente só falou de dificuldade. A gente quer mostrar também que para tudo tem solução e que tudo faz parte da jornada e no fim a gente vai ter sucesso. Bom, essas dicas, elas falam muito da sua postura no mundo, tá? Primeira dica, e ela é muito importante, é que você tem que estar aberto ao novo. Então, assim, você vai ter um plano antes de sair do Brasil e vai chegar nesse lugar. Quando chegar nesse lugar, as coisas não vão funcionar conforme o seu plano. Algumas sim, muitas não. Então esteja aberto, porque a gente não sabe quais são as oportunidades e os desafios que vão surgir. A gente tem que saber contar com a gente mesmo, com os nossos recursos internos para poder lidar com eles. Mas a abertura é essencial, porque às vezes
a gente consegue receber uma nova proposta, uma nova porta que se abre e a gente nunca nem pensou, mas ela se abriu. Só que se a gente não estiver disposto a aceitar essa oportunidade, ela vai passar batido e a gente vai seguir meio que na tristeza e no desespero. A segunda dica é: saia da sua zona de conforto, de verdade verdadeira. Toda vez que você sentir, ai, não quero fazer isso, não tô acostumada, ai, é meio difícil, é um desafio, vai lá e faz. Faz com medo, chama lá a coragem, se mostra vulnerável. Já escutaram a Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade e coragem? Se não escutaram, entrem aí no TED Talk dela, tem no Netflix, tem várias coisas, que é muito interessante a perspectiva que ela traz e é extremamente necessária para poder vencer esses novos desafios e entrar nessa cultura e criar uma nova vida. Então, saia da sua zona de conforto e faça aquelas coisas que são desconfortáveis, sim, mas que elas vão trazer benefícios depois. A terceira dica é: proatividade é lei. Não adianta ficar sentado esperando que alguma coisa aconteça ou que pessoas vão resolver os seus problemas. Tá todo mundo resolvendo os seus problemas pessoais, ninguém vai entrar e te puxar de casa ou te dar uma oportunidade. Às vezes acontece, mas não é regra. Então, proatividade é lei. Não espere que as coisas aconteçam para você, vai lá e faça elas acontecerem. Ou tente, né? Faça a sua parte. Isso é muito importante, mesmo. A quarta dica é para você ir a diferentes eventos, tá? Tem eventos gratuitos, eventos ao ar livre, vá sozinha ou sozinho. O importante é que você comece a se colocar em ambientes mais sociais, a tentar conhecer pessoas, até para evitar a questão da solidão. Se você estiver indo para algum país com inverno, tente fazer isso na parte do verão, que é mais fácil. Geralmente as pessoas estão mais abertas, né? E mais felizes com a vida. No inverno também é super possível. Mas geralmente os eventos são então pagos, né? Porque tem que pagar pelo local. E no verão, se o budget for menor, já é possível ir para eventos de rua gratuitos e conhecer pessoas lá de forma, né, baratinha. Quinta dica: evite ficar somente entre brasileiros. É super bom ter a sua comunidade do Brasil, conhecer pessoas que venham da cidade que tu venha ou do mesmo país e que falem o teu idioma. Mas é muito importante que vocês se misturem também, porque um dos objetivos, lembra lá, é poder conhecer coisas novas, culturas novas e fazer uma imersão na cultura local. E isso só vai acontecer se a gente se abrir para o que for mais diferentinho. Se a gente só ficar entre brasileiros, a gente acaba construindo o nosso Brasil nesse outro lugar, o que também é importante. Mas tente manter os dois numa balança de equilíbrio e não faça só a sua comunidade. Se misture, isso é muito importante. Entenda da cultura, se joga, vá viver um novo, vê se agrada ou não. De repente aí mesmo você descobre que o lugar que você escolheu na verdade não faz tanto sentido. E aí tá tudo bem. Faz parte da dica número 1, da gente estar aberto, da gente poder aceitar o novo e aceitar que o que a gente planejou vai ter que ser replanejado. Então, bora lá! Sobre falar o idioma. Essa é a dificuldade, como eu falei, a número 1. E a minha dica é: aprenda sempre, se esforce sempre, tente todo dia aprender algo novo, uma palavra nova que seja. Teve uma mentorada nossa que eu inclusive dei essa dica para ela comprar um caderninho e toda vez que ela fosse entrar no metrô ou que ela fosse caminhar na rua, que ela visse algum objeto e tentasse dar esse nome, o nome desse objeto nessa língua que ela estava aprendendo e anotasse. Porque assim tu vai exercitando, né, na tua mente o vocabulário, a querer dar nome para as coisas, a exercitar a fala também. E a dica que é muito importante é que fala o que você souber, fale. Não espere ficar perfeito, não precisa ser perfeito. O importante é que seja comunicável. E aí vai do esforço de você falar e da pessoa com quem você está falando de querer entender. Mas não deixe de falar por timidez. A gente não vai falar perfeitamente um idioma. Todo mundo tem sotaque. E o sotaque às vezes até dá um charmezinho. Então se joga, deixa a timidez de lado e pratique. Uma dica, a gente está na dica número 7, ela é muito importante, que é celebre as pequenas conquistas. Celebre todas as conquistas, por menores que elas sejam, porque isso vai te dando a sensação de que as coisas estão se mexendo e estão evoluindo, de que você está vencendo, né, nesse desafio que você se propôs. Então comemora de verdade, parar, fazer uma janta ou brindar, enfim, da forma que for. Não deixa passar em branco. Isso vai trazer uma vida e vai trazer um gás para a gente seguir nessa luta que é realmente se adaptar a um novo país e se sentir novamente em casa. A última dica, número 8,
que, se você puder, ela é muito importante, tenha sempre um pé de meia. Tenha reservas financeiras, não passe fome, não passe esse tipo de perrengue e sempre tenha uma possibilidade de voltar para casa. Tá tudo bem se tiver que voltar. Pode voltar e pode depois rearrumar os planos e tentar fazer a mudança de novo, mas não passa por perrengue desnecessário. Tem muitos perrengues que fazem parte, mas tem tantos outros que a gente não precisa. Então, se você estiver vivendo essa situação de fome, de necessidades básicas, reais, reavalia e volta, sabe? Porque às vezes é isso. Então, para evitar esses momentos muito difíceis, tem esse pé de meia, tem essa reserva financeira que ela vai te dar uma segurança e ela vai te dar um empurrãozinho para seguir andando, porque esse empurrãozinho, às vezes, ele é muito importante. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente quis dividir um pouquinho as dicas e os desafios, trazendo um contexto também do porquê que esse movimento, né, de brasileiros morando fora tem crescido. E ele tem crescido através dessa curiosidade, através das fronteiras estarem mais abertas, as possibilidades estarem maiores. E por que não viver um desafio tão grande desses na tua vida que vai te transformar por inteiro, que vai trazer muito conhecimento e tantas novas descobertas. Se gostou, dá um like, manda mensagem, manda e-mail, enfim, a gente está aqui. Se tiver interessado na nossa mentoria de autoconhecimento e viagens ou de morar fora, é só entrar em contato. Beijo e até o próximo vídeo.